Ei, pessoal! Hoje à noite vamos mergulhar numa história cheia de mistério e suspense. E uma pergunta bem séria: por que a porta se fechou para aquelas 5 virgens imprudentes? Imagina a cena: uma noite escura, céu pontilhado de estrelas, o ar fresco e parado, como se o tempo segurasse a respiração. Você está lá, no meio de um grupo de 10 moças, todas vestidas para um casamento, que parece mais uma espera eterna. As lâmpadas brilham suave na sua mão, soltando um cheirinho leve de óleo queimando. O vestido está impecável e o cabelo arrumadinho. Você e as outras foram chamadas para um evento grandioso à chegada do noivo, mas ele ainda não apareceu, e enquanto as horas se esticam, você começa a sentir um leve incômodo no coração. Uma pergunta silenciosa: será que ele vem mesmo? Lembre-se, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, ou qual seja a situação, sempre se lembre de Deus, porque Ele está sempre te observando e te protegendo em qualquer situação. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus para que tenha uma boa noite de sono, com lindos sonhos. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se você realmente gosta do que estou fazendo aqui. E comenta aí embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora apague as luzes, pode ligar o ventilador para ouvir o som suave da brisa. E vamos começar nossa jornada esta noite. Tibas, você está parada ao lado das outras 9 virgens. Algumas estão sentadas, outras inquietas como você. Todos os olhos se voltam na direção da estrada. O casamento prometido está prestes a acontecer, mas ninguém sabe exatamente quando. Só disseram: fiquem prontas. Você segura sua lâmpada com firmeza, tentando não pensar demais no peso da espera. Aquela chama pequena é tudo o que você tem para iluminar o caminho quando ele finalmente vier. Mas cá entre nós, o óleo já está quase no fim. A noite avança devagar. O vento sacode suavemente os galhos das árvores. Uma das meninas cochicha algo engraçado, outra ri baixinho. E você tenta rir também. Só que lá no fundo, bem fundo, uma ansiedade te corrói. Sabe quando você está em um evento esperando alguém famoso aparecer, mas ele atrasa tanto que você começa a achar que era pegadinha? Pois é, 10 virgens, 10 lâmpadas, 10 corações batendo entre expectativa e dúvida. O noivo não chega. Alguém sugere sentar um pouco. Você se apoia em uma pedra próxima e observa as outras. 5 delas você percebe agora estão calmas, tranquilas mesmo, como se soubessem algo que você não sabe. Você nota também que as lâmpadas delas continuam fortes, estáveis. E as suas? Bem, sua chama treme de vez em quando. Você vira a lâmpada de lado como se isso fosse resolver. Dá umas batidinhas no vidro. Nada. A chama responde, mas só com um lampejo cansado. Você ouve alguém comentar que tem óleo extra guardado. Uma das prudentes abre um pequeno frasco e dá uma olhada rápida. Você finge que não vê, mas engole seco. Será que vou precisar disso também? Só que ninguém fala em alarme. Ninguém levanta. Ninguém corre. Então você também não vai ser a desesperada da noite. O noivo vai chegar, a você se diz: vai dar tudo certo. É só manter a calma, né? Mas o sono... o sono chega de mansinho. Você pisca devagar. A chama da sua lâmpada vira quase uma hipnose. A noite está deliciosa, fresca. O som da brisa sussurra histórias nos seus ouvidos. Seus olhos se fecham um pouco. Só um pouquinho. Você ouve um grilo. O céu está mais escuro agora. As estrelas dançam. O tempo parece congelar. E então, escuridão. Por fora tudo calmo. Por dentro, caos prestes a acontecer. Você não vê, mas cada detalhe ao redor carrega um significado profundo. A lâmpada representa sua fé, sua prontidão. E o óleo? Bem, você ainda não entendeu direito o que ele é, mas começa a suspeitar de que ele seja mais importante do que pensava. Dormir pode parecer normal. É a noite, afinal. Todo mundo está cansado. Mas
E se a espera for justamente o teste, e se o atraso for parte do plano, é como se o noivo estivesse dizendo: quero ver quem fica firme mesmo quando nada parece estar acontecendo. Você começa a sonhar, ou pelo menos acha que está sonhando. No sonho, você caminha por um campo iluminado por lamparinas flutuantes. Uma voz suave te chama. Prepara-te porque não sabes nem o dia, nem a hora. Você tenta perguntar quem é, mas a voz some. De repente, uma sensação estranha te invade. Algo vai acontecer. E você acorda. Não, ainda não. Esse momento é da próxima parte. Por enquanto você ainda está ali deitada com a cabeça apoiada na pedra, o vestido meio amarrotado, a lâmpada fraca e o céu guardando um segredo. Tudo parece calmo, mas você sente que está na beira de algo enorme, como se estivesse no último segundo, antes de uma explosão silenciosa. E você não está exatamente pronta. O noivo ainda não chegou. Mas você já não é mais a mesma de quando começou a esperar. E mesmo que você não perceba agora, o tempo está te moldando. É só o começo. A noite continua escura, mas agora o silêncio não é mais tranquilo. Ele é espesso. Você sente como se ele pressionasse sua pele, como se a própria escuridão te observasse. O tempo já não corre, ele se arrasta. E o noivo, nada dele. Zero movimento na estrada, nem poeira levantando, nem uma sombra vindo ao longe. Você se remexe no chão frio, tentando achar uma posição mais confortável. As pedras sob o vestido já te incomodam, mas você não quer demonstrar desconforto. Afinal, tá todo mundo no mesmo barco, né? Só que olhando bem, nem todo mundo parece tão desconfortável assim. 5 das moças estão tranquilas. Elas até cochilam, mas de um jeito consciente. É como se soubessem que estão prontas, que podem fechar os olhos em paz. Elas têm aqueles frascos pequenos cheios de óleo extra. Você finge que não se importa, mas seus olhos grudam neles como imã. Um frasco, um plano B. E você, por outro lado, confiou que o óleo da sua lâmpada daria conta. Você começa a fazer conta mental. Se eu ficar parada, a chama vai durar mais. Talvez ele chegue logo e nem precise de mais óleo. Mas lá no fundo, você sabe que isso é pensamento de quem está se enganando. Você sente a chama enfraquecendo. Literalmente, a luz da sua lâmpada começa a oscilar. É sutil no começo, uma piscada leve, um tremor no pavio, mas não dá para ignorar. Uma sensação começa a crescer no seu estômago, um misto de vergonha, arrependimento e ansiedade. Você olha ao redor, esperando que alguém diga algo, qualquer coisa. Uma piada, um vamos embora, acho que já deu. Mas ninguém fala. Estão todas ali como sentinelas congeladas no tempo, esperando o que parece o impossível. E é nesse momento que você começa a pensar: e se ele não vier? Já passou tanto tempo. Talvez fosse só uma história, um conto para manter a gente ocupada, um daqueles testes divinos, só para ver se a gente obedece sem sentido. Mas quem manda convidar e não aparecer? Você pensa com uma pontada de sarcasmo. Tipo sério, marcar um casamento e sumir. Mas no fundo, você sabe que essa raiva é só uma capa fina para o que realmente está sentindo medo. Não o medo de perder o evento, mas o medo de ter entendido tudo errado. Medo de ter vivido como se sempre houvesse tempo, quando talvez o tempo já estivesse se esgotando. O céu está mais escuro agora, as estrelas mais intensas. Você olha para cima e murmura meio sem fé, meio como quem conversa sozinha. Você vai vir ou não? O frio aumenta. Você se encolhe, abraçando os joelhos. A lâmpada está quase apagando. O cheiro do óleo queimando se torna mais fraco, quase imperceptível. E você começa a lembrar das vezes em que pensou em comprar mais óleo, mas achou que não precisava. Afinal, todo mundo dizia que o noivo era bom. Ele entenderia, né? Só que, e se essa bondade não for conivência? E se o aviso fosse claro o tempo todo? E você é que escolheu interpretar do seu jeito? Você começa a imaginar o noivo vindo.
Você levanta correndo, gritando, espera, mas ele nem olha. Você tropeça, corre a lâmpada apagada na mão, e ele simplesmente entra. Fecha a porta. Fim. Você balança a cabeça tentando afastar o pensamento. Para de exagerar. Ele vai vir. Eu ainda tenho tempo. Mas mesmo dizendo isso, sua mão aperta mais forte a alça da lâmpada. Porque talvez você saiba que a lâmpada está morrendo, que você está ficando para trás, e que se o noivo chegar agora mesmo, você não estará pronta. O problema não é a espera. O problema é a demora que você não planejou. Esperar até às 10. Tudo bem. Até meia-noite. Vai lá. Mas até quando exatamente? Você escuta o som de alguém roncando suavemente. Uma das virgens está totalmente entregue ao sono. A outra, ao lado dela, também dorme, mas com o frasquinho de óleo seguro entre os dedos. Já você está nesse limbo, nem acordada nem dormindo. Só esperando. Como quem não sabe mais se está numa história ou num pesadelo. Você começa a duvidar. Não só do noivo, mas de si mesma. Por que não me preparei melhor? Porque achei que dava para improvisar. E principalmente, porque achei que o tempo era meu aliado. Você olha para as outras, e algo começa a te incomodar de verdade, aquelas 5 prudentes. Elas sabiam. De algum jeito elas sabiam que a espera ia ser longa, que não dava para depender só da aparência, que beleza, vestido bonito e uma chama acesa no início não garantem entrada no banquete. Você lembra de quando ainda era dia da empolgação do convite, das risadinhas com as outras moças. Do jeito como você pensou, é só uma recepção, levar uma lâmpada fácil. Eu já tenho uma aqui. Só que agora você está aqui no escuro, quase sozinha dentro de si mesma, rodeada por outras, mas isolada na sua própria falta. E então uma voz ecoa na sua cabeça, talvez a sua consciência, talvez algo mais alto. Quem você é na espera, quem você se torna quando parece que Deus se atrasou. Você respira fundo, fecha os olhos, tenta manter a lâmpada viva com a força do pensamento, como se isso fosse possível. Mas a verdade, você está se preparando para o pior mesmo sem admitir, porque o silêncio está prestes a ser quebrado. E quando ele for, bem, essa parte vem depois. Você cochila, não sabe por quanto tempo, 1 minuto, 1 hora, um pedaço da eternidade. Só sabe que em algum momento a consciência escorregou para um lugar entre o real e o sonho. O frio da noite ainda está ali, mas agora parece menos incômodo. O som do vento embalando os galhos virou música de fundo. E a sua lâmpada, bem, talvez ela ainda esteja acesa. Talvez não. Seu corpo relaxou antes da mente. Era inevitável. O peso da espera, da incerteza do nada acontecendo, tudo isso se somou e virou um convite irresistível ao sono. E você aceitou. Lá no fundo, uma parte sua tenta ficar alerta, mas logo desiste. Afinal, ninguém aguenta um suspense eterno, nem você. E no meio desse torpor, seus pensamentos passeiam. Você se vê criança sentada no chão da casa da avó, ouvindo histórias sobre o noivo que viria. Ele sempre vinha no final, não vinha, sempre chegava mesmo que no último segundo, e você adorava a parte em que a noiva corria para encontrá-lo. Era mágica, era garantido, mas agora, o roteiro parece quebrado. A história perdeu o ritmo. O herói não aparece. Você quer acreditar, mas a dúvida cresce como erva daninha em jardim descuidado. Dormir foi sua única fuga. Você está cercada de outras virgens dormindo também. Algumas sussurram palavras incompreensíveis em meio a sonhos. Outras estão tão imóveis que parecem parte da paisagem. As prudentes, com seus frascos de óleo ainda protegidos sob os braços, repousam com uma paz quase irritante, como quem dorme em paz, não por causa do travesseiro, mas por causa da consciência tranquila. E você sonha. No sonho, você está correndo por um campo escuro e sua lâmpada se apaga de repente. Você tenta acendê-la de novo, mas não consegue. E alguém grita seu nome à distância, com um tom de urgência, quase desespero. Mas você não sabe de onde vem.
Não sabe se é um chamado ou um aviso. Você acorda com um pequeno solavanco. A lâmpada está morrendo. De verdade agora. A chama bruxuleia teimando em continuar, mas o óleo acabou. O pavio queima sem combustível. E o cheiro não é mais agradável, é cheiro de fim. De coisa que não deu certo. Você engole seco. O céu está mais escuro do que antes. O vento mais frio. E o silêncio cortante. Você quer dizer algo, mas o que? Gente, a minha acabou. Isso soa desesperado. Soa como quem não levou a sério o convite. E você percebe, não foi só o óleo que acabou. Foi a sua paz. A mente começa a te bombardear com arrependimentos. Porque eu não pensei nisso antes. Eu podia ter trazido mais. Era só um frasco a mais. Não teria pesado nada. Eu tinha tempo. Eu só não priorizei. Você passa a mão nos cabelos tentando reorganizar os pensamentos, mas tudo está meio confuso. O peso do fracasso se mistura com o medo do que vem. Você olha para as prudentes, todas dormindo ainda assim, mas com suas reservas intactas, como se tivessem lido o manual que você ignorou. E aí você se dá conta de uma coisa: todos dormiram. Não foi só você. Todas cochilaram, até mesmo as que trouxeram óleo extra. O sono não foi o problema. A falta de óleo foi. A lâmpada na sua mão finalmente apaga. Um puff suave, quase gentil, e tudo vira sombra. A chama se vai, como se dissesse: você tentou, mas não foi suficiente. Você abraça os joelhos e sente o coração bater mais rápido. Um arrepio sobe pela espinha. Está escuro. Literalmente escuro agora. E o escuro traz pensamentos perigosos. Porque sem luz, você não vê o caminho. E sem óleo, você não pode reacender nada. Você quer se justificar, dizer que não sabia, que achou que dava tempo, que parecia exagero carregar mais óleo. Afinal, não era só um símbolo, algo decorativo bonito para foto, mas a realidade te responde com silêncio. E esse silêncio é ensurdecedor. Você imagina o noivo chegando agora, e você sentada no chão com a lâmpada apagada, o vestido ainda bonito, mas agora sujo nas bordas, a maquiagem borrada, e nenhuma desculpa que pareça suficiente. Você se levanta devagar. As outras ainda dormem. A respiração delas é calma, tranquila. Você, por outro lado, sente um furacão dentro do peito. A lâmpada apagada pesa como chumbo na sua mão. Você tenta se lembrar de alguma passagem, algum ensinamento que diga: mesmo sem óleo, dá para entrar. Mas não vem nada. Só aquela voz do sonho. Prepara-te, porque não sabes nem o dia, nem a hora. Você pensava que esse prepara-te era algo simbólico. Tipo, tenha um bom coração. Mas agora você sente que era literal. Tenha óleo. Tenha fé constante. Não fique dependendo do improviso espiritual. Você olha para o frasco da vizinha ao lado. Está ali, cheio, tão perto. E você pensa, será que ela dividiria? Essa pergunta vai ser o centro da próxima parte. Mas por enquanto, você está no escuro, com a lâmpada apagada, e um buraco na alma que começa a crescer. A espera não acabou, mas sua preparação... Sim, você está de pé agora, a lâmpada apagada ainda na mão, como um lembrete cruel da sua escolha. O vento sopra mais firme, fazendo o tecido do seu vestido se agitar, e aí, num instante de puro desespero, seus olhos se voltam para ela, uma das prudentes. Ela dorme tranquila com a lâmpada ainda acesa, e o frasco de óleo seguro como um tesouro. Tão próximo, tão ao alcance. Você engole seco. A ideia surge como um sussurro venenoso. E se eu pedisse um pouco do óleo dela? Você olha para as outras 4 lâmpadas firmes, 4 frascos de óleo brilhando ao luar. Elas não perceberam ainda que você está às escuras, que você está fora do jogo, mas em breve perceberão. E o que você vai dizer? Com voz baixa, quase envergonhada, você toca o ombro da moça ao lado. Ela se remexe, abre os olhos devagar. A luz suave da chama ainda dança em seu rosto. Ei, me empresta um pouco do seu óleo. Sua pergunta sai num sussurro quase infantil.
Mais uma súplica do que um pedido. Você não sabe se está quebrando alguma regra celestial, mas não se importa mais. Você só quer alguma coisa. Ela te olha com uma expressão difícil de decifrar. Não é raiva, nem desprezo. É firmeza. Se eu te der, pode não ser suficiente para mim. E para você, ela diz direto, sem drama. Você pisca confusa, mas só um pouco. Só até ele chegar. Ela balança a cabeça. O tom é calmo, mas definitivo. Se faltar para mim, eu fico de fora também. Vai comprar, corre, ainda dá tempo. E ali está a sentença, vai comprar. Você olha ao redor. As outras 4 já estão despertas. Elas ouviram. Estão dizendo a mesma coisa. Como um coro sincronizado, mas sem crueldade. Vai comprar, vai comprar. Você sente um aperto no peito. Sério isso. No meio da madrugada querem que você saia por aí, atrás de óleo, quando o noivo pode chegar a qualquer momento, quando os pés estão doendo a alma mais ainda, e o medo é quase sufocante. Vocês não vão ajudar, você insiste, a voz falhando. A gente se preparou, diz outra. A responsabilidade era sua, e ainda é. Você quer gritar que isso é injusto, que ninguém avisou que ia demorar tanto, que talvez o noivo tenha se atrasado de propósito, mas você se cala, porque no fundo sabe, elas estão certas. Você começa a andar hesitante, um passo depois outro. As sombras parecem mais densas longe do grupo, mas você continua, porque agora não tem alternativa. Você precisa tentar, precisa fazer alguma coisa, qualquer coisa. As ruas estão vazias, as casas fechadas. O som dos seus próprios passos é tudo o que você ouve. Você caminha rápido com a lâmpada apagada batendo contra a perna. A ansiedade cresce a cada esquina, porque você não tem ideia de onde encontrar alguém que venda óleo de madrugada. Porque eu não comprei antes, você repete como um mantra. Você pensa em voltar, mas sabe que seria inútil. Pedir de novo, elas foram claras, muito claras. O óleo é intransferível. Cada uma tem que ter o seu. A fé, a preparação, a vigilância. Ninguém pode viver isso no lugar de outro. Finalmente, no meio da penumbra, você vê uma luz acesa. Uma loja modesta ainda aberta. Milagrosamente. Você corre, bate a porta. Tem óleo? Pergunta, quase implorando. O vendedor, um senhor de olhar cansado, responde: tenho sim, mas é caro. E precisa de tempo para preparar o frasco. Tempo. Essa palavra agora é o seu pior inimigo, porque cada segundo ali fora pode ser o segundo em que o noivo chega e você nem estará por perto. Você paga mesmo com as mãos tremendo. O frasco é entregue. O óleo é seu. Mas a corrida ainda não acabou. Você sai da loja como um raio, a lâmpada tremendo na mão, tentando despejar o líquido com pressa. Tenta reacender, mas seus dedos estão descoordenados. A chama vacila. Você corre pelas ruas vazias. O céu começa a mudar. Há uma luz nova surgindo, mas não é o sol. É algo diferente. Um brilho distante dourado, como se os céus estivessem prestes a rasgar. Seu coração dispara. Você vira a última curva e lá está o portão. Fechado. O som de risos, vozes, música. Tudo do lado de dentro. Você grita, bate. Espera, eu tô aqui, cheguei. Uma figura se aproxima do portão. Não é o noivo. É alguém da comitiva. Quem é você? Eu sou uma das virgens. Eu fui buscar óleo. Agora tô pronta. A pessoa te olha. Há um silêncio desconfortável. Então, com a voz suave, mas triste, ela diz: o noivo já entrou. A porta foi fechada. Você insiste: mas eu tô aqui. Eu esperei. Eu corri atrás. E aí a frase mais cortante vem: eu não te conheço. Você recua um passo. O som da festa atrás do muro contrasta brutalmente com o silêncio do seu lado. O portão permanece fechado. Não há escândalo. Não há punição pública. Apenas a ausência, a separação, a exclusão silenciosa. Você se senta no chão, exausta. A lâmpada acesa na mão agora parece zombar de você, porque finalmente você tem o óleo, tem a chama,
mas não tem mais o tempo. E talvez, só talvez seja isso que essa história esteja te dizendo o tempo todo, que preparo de última hora pode até reacender a chama, mas nunca reabrir a porta. Você ainda está ali, sentada no chão frio com o vestido amassado e a lâmpada acesa na mão, como uma piada trágica. A chama brilha tranquila agora, como se quisesse te provocar. Olha só, agora você me tem. Agora que ninguém pode ver. A porta continua fechada. Você bate de novo. Mais uma vez. Uma terceira. Mas não é como antes, quando você ainda achava que o som da batida podia convencer alguém. Agora você bate só por desespero, por orgulho ferido, por medo do que significa estar do lado de fora. Lá dentro você escuta vozes, riso, música, o tipo de som que aquece qualquer ambiente, o tipo de som que lembra segurança, alegria, final feliz. E aqui fora, só o som do vento e o estalar de seus próprios pensamentos tentando justificar o que não tem mais justificativa. Você fala sozinha: eu estava lá, eu fui uma das 5, eu esperei, eu dormi sim, mas todas dormiram. Porque eu, seu tom muda. Deus, isso não parece justo. Eu tentei de verdade, só não achei que era para tanto. Era só uma lâmpada, era só uma espera. Eu tinha intenção, e intenção não conta. O silêncio responde. Você levanta devagar e se afasta da porta. Não porque aceitou, mas porque não há mais o que fazer. E enquanto caminha de volta pela estrada, a lâmpada na mão se torna um símbolo doloroso. Agora você tem luz. Agora você está desperta. Mas agora é tarde demais. Você não volta para o mesmo lugar de antes. Não há mais sentido em se reunir com as outras virgens. Elas entraram. A história delas terminou diferente. O tempo delas virou eternidade. O seu continua passando. Você encontra um lugar sob uma oliveira e senta de novo. O céu, que antes parecia cheio de promessas, agora parece apenas alto demais, longe demais. Você não chora. Ainda não. Porque está entorpecida demais para lágrimas. E aí outra ideia cruel se forma na sua mente. Será que ele vai sair de novo? Será que quando a festa acabar, ele vai abrir a porta e dizer: tá tudo bem, vem também. Você espera. Não dorme mais. Não pode se dar esse luxo. Seus olhos estão atentos, quase em febre. Você não vai piscar. Nada acontece. E aos poucos começa a cair a ficha. A porta não é só uma metáfora bonita. Ela é real. E quando fecha, fecha mesmo. Não tem rodapé emocional nenhum, talvez depois. O noivo já chegou. A decisão já foi tomada. O tempo acabou. Você olha para a sua chama firme e bonita e sente uma mistura de orgulho e raiva. Você conseguiu no fim. Você reagiu. Você correu, comprou o óleo, voltou. Mas isso não muda a matemática do céu, porque o reino não é sobre correr. No último minuto é sobre viver preparado o tempo todo. Você fecha os olhos. As histórias da infância voltam à mente. Todas as vezes em que alguém te dizia para estar pronta porque ninguém sabe o dia ou a hora. E você ouvia sim, mas ouvia como quem ouve um conselho sobre dieta ou economizar dinheiro, algo que você vai fazer um dia. Você lembra das vezes em que ouviu essa mesma parábola e pensou: ah, mas se for comigo, Deus vai entender. Ele é amor. Sim, ele é. Mas ele também é justiça. E você está vivendo esse equilíbrio agora, o amor que te esperou até onde pôde, e a justiça que não pode ser dobrada no último segundo. Você pensa nas prudentes, não com inveja, mas com admiração amarga. Elas foram fiéis ao que sabiam. Elas não esperaram a crise, agiram antes. Levaram óleo a mais como se estivessem esperando que as coisas demorassem mais do que o esperado. E elas estavam certas. Você pensa nas suas escolhas, não só nessa noite, mas em todas as pequenas decisões que te levaram até aqui. O costume de deixar tudo para a última hora, o hábito de confiar demais na graça e pouco na responsabilidade, a ilusão de que ainda teria tempo.
No fundo, você sempre achou que poderia improvisar a fé, que bastava correr com o coração na mão e Deus abriria a porta por compaixão. Mas agora você sabe, nem tudo pode ser improvisado. Há momentos em que a oportunidade exige preparo prévio, sem atalho, sem empurrar com a barriga. Você levanta de novo, a lâmpada ainda acesa. Você caminha sem direção. Está com medo do que virá a seguir. Não sabe se existe depois para quem ficou do lado de fora. Mas o mais assustador mesmo é saber que a porta não fechou porque você foi má ou rebelde. Ela fechou porque você não levou a sério o convite. Você recebeu o mesmo chamado, teve o mesmo tempo, o mesmo céu, a mesma chance, mas decidiu arriscar e perdeu. A parábola era mais literal do que você imaginava. O noivo veio de surpresa. A festa começou com quem estava preparado e a porta fechou. Simples assim, sem drama, sem punição, sem espetáculo, só fechou. Você se pergunta, o que faço agora? E a resposta é dolorosa: nada. Agora você lida com as consequências. O óleo que você tem agora é útil, serve para iluminar o caminho daqui em diante, mas não para voltar no tempo, não para entrar, só para andar no escuro e não tropeçar mais. Você caminha a lâmpada firme na mão e murmura algo para si mesma. Nunca mais sem óleo, nunca mais no limite, nunca mais achando que vai dar tempo. E pela primeira vez desde que a porta se fechou, você sente que algo dentro de você está diferente. Mais pesado, sim, mas mais firme, como se mesmo do lado de fora ainda houvesse um motivo para continuar. Você continua andando e o chão parece mais duro agora. Cada pedra machuca. O cansaço pesa nos ombros, mas seus pés não param, porque mesmo sem rumo você não quer ficar parada. Ficar parada te lembra a porta. Ficar parada é ouvir o silêncio, e o silêncio está gritando demais. A lâmpada na sua mão agora, mais um símbolo do que uma ferramenta, lança uma luz tímida. Não há muito ao redor para iluminar. Só a estrada deserta, árvores secas e o som distante de grilos e, às vezes, de seus próprios pensamentos que vêm como trovões. Você se pergunta, e agora, Deus? Porque ainda tem Deus aí, não tem? Você não o viu naquela porta. Ele não falou contigo diretamente. Mas você sente ali no fundo, bem no lugar onde mora a dor mais silenciosa, que ele ainda está presente. Só que, do jeito dele, não do seu. Você se lembra de quando criança, quando achava que Deus era tipo um avô fofo que perdoava qualquer coisa desde que você dissesse desculpa com uma carinha triste. Mas agora adulta, com uma lâmpada acesa fora da festa, você vê que Deus é amor, sim, mas um amor sério, que leva as coisas a sério, que cumpre a palavra mesmo quando isso fere. E você sabe o que é pior: saber que tudo isso estava claro desde o começo, que a história sempre foi sobre vigilância, sobre estar pronta, mas você vivia como se tivesse um plano B, sempre um jeitinho, sempre uma chance extra. Você ri sozinha, um riso seco. Eu achei que ia ter um depois. Você para num campo, a grama amassada pelo vento da noite. Senta e tenta respirar fundo. Sua mente volta para as outras, as prudentes. A forma como elas te olharam. Não com arrogância, mas com compaixão firme. Elas tentaram avisar de um jeito ou de outro. E você ignorou. Achou exagero. Achou que era drama espiritual. Você pensava, para que tanto óleo? Isso aqui não é acampamento. Mas agora sabe, a vida espiritual é justamente isso, um longo acampamento na escuridão, esperando um noivo que pode chegar a qualquer hora. E quem não leva óleo, tropeça, fica para trás. Ou fica do lado de fora. Você se pergunta se dá para começar de novo. Não com o noivo, aquela chance foi perdida, mas com a vida, com a vigilância, com a fé que não improvisa mais. Você levanta, pega a lâmpada com mais firmeza agora e começa a andar em outra direção. Talvez o noivo volte um dia, talvez haja outro convite, talvez não. Mas se houver, você vai estar pronta, com óleo, com fé.
com os joelhos calejados de tanto vigiar. Você se lembra das palavras: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Você repete isso como um mantra agora, cada palavra como uma pedra no caminho, sendo recolocada no lugar. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. E pela primeira vez essas palavras não soam como ameaça. Elas soam como advertência amorosa, como quem avisa e não dorme no volante. Você pensa em outras pessoas agora, nas que você conhece e que vivem do mesmo jeito que você vivia no automático, vivendo como se Deus estivesse sempre atrasado, como se o céu fosse flexível, como se houvesse sempre um tempo extra. Você sente vontade de avisá-las, gritar: não confia demais no tempo, compra óleo agora, não deixa para depois. Mas quem vai te ouvir? Você que ficou de fora, você que perdeu o momento. Mesmo assim, a vontade não passa. Talvez porque essa história, a sua história, possa ser usada para alertar, para sacudir quem ainda está na espera, mas brincando com ela. Você se imagina voltando para a cidade, olhando nos olhos das pessoas e dizendo: eu era uma das 10. Eu estava lá. Eu vi a porta fechar. E talvez, só talvez, isso desperte alguém. Você pensa no noivo de novo, tão distante agora. Você se pergunta se ele lembra de você, se pensou em você na hora de fechar a porta, se sentiu tristeza. Você aposta que sim, porque você não era só uma personagem aleatória. Você foi convidada. Ele esperava por você também. Você tinha lugar na festa. A diferença é que você não acreditou o suficiente para se preparar. A dor disso ainda arde, mas não tanto quanto antes, porque agora você tem algo que não tinha antes consciência. Você caminha com isso. Não há multidão, não há música. Só você, a lâmpada e o eco da história que ficou para trás. Mas curiosamente tem algo de sagrado nesse silêncio. Talvez seja isso que Deus faz com quem erra feio, mas aprende, não dá outra chance no mesmo lugar, mas dá propósito novo em outro. Você sente que mesmo fora da porta, ainda pode andar com a luz acesa. E isso já é alguma coisa. Aliás, é muita coisa. Você começa a orar, pela primeira vez em muito tempo, sem pedir nada específico, só falando, só ficando em silêncio, com intenção. Me deixa não esquecer Deus, nunca mais esquecer de vigiar. E assim, sob a luz tênue da lâmpada, você segue, sem festa, sem noivo, mas com óleo e com propósito. E isso é o início de um novo tipo de espera. Você está andando há horas, ou talvez seja só a impressão do tempo que não passa. O céu ainda está escuro, mas agora com um leve traço azul no horizonte, um aviso sutil de que o dia está chegando. Mas a sua alma, essa continua numa noite longa. A lâmpada ainda acesa ilumina os seus passos. E por mais que a luz seja pequena, você já não se sente tão perdida, porque agora você caminha com propósito. A direção não está clara, mas a intenção sim, não voltar a ser quem você era. Você encontra uma estrada mais larga, e ali pela primeira vez em muito tempo você vê alguém. É uma mulher idosa sentada à beira do caminho, mexendo em uma bolsa de couro velha. Ela está tentando reacender uma lâmpada que claramente já viu dias melhores. Você se aproxima devagar e ela levanta os olhos. Os dela são fundos, como se tivessem visto muitas portas fecharem. Oi, você diz sem saber por quê. Ela te encara por um momento e depois responde, seca, porém com um tom familiar. Ficou do lado de fora também. Você não sabe como responder. Só balança a cabeça. Ela entende. Achei que eu tinha mais tempo. Ela continua com um meio sorriso. Mas quando a gente acha isso, é porque já está perdendo. Você senta ao lado dela. A lâmpada dela apaga de vez. Eu trouxe óleo, você diz. Agora eu tenho. Ela olha para sua lâmpada acesa como quem olha para um milagre. Então talvez você ainda possa iluminar o caminho de alguém, ela diz. Essas palavras batem como um trovão dentro de você. Até então, tudo que você pensava era sobre você mesma, sua dor, sua perda, sua culpa. Mas talvez
Talvez esse óleo agora tenha um outro propósito. Você não pode voltar no tempo, mas pode andar com quem ainda está no escuro. Você oferece a sua luz a ela. Não o óleo, esse ainda é pessoal, mas a presença, a conversa, o caminho. Ela se levanta com dificuldade e por algum motivo começa a te seguir. Você não sabe para onde está indo, mas agora tem companhia. E ao caminhar, você percebe que cada pessoa fora da festa tem uma história parecida, um atraso, uma distração, uma decisão pequena demais para parecer trágica, até que foi. Mais adiante vocês encontram um grupo. 4, talvez 5 pessoas sentadas perto de uma árvore torta, cada uma com uma lâmpada apagada e expressões diferentes: raiva, tristeza, negação. Você não diz nada, só se aproxima, e a luz da sua lâmpada faz o grupo se mover. Eles não falam com você de imediato, só observam. Você percebe que naquele momento sua luz é mais eloquente do que qualquer sermão. A senhora ao seu lado diz: parece que você virou um farol. Você quer rir, mas não consegue. Porque no fundo, dói. Dói saber que agora você está pronta, mas não para entrar na festa. Está pronta só para caminhar no escuro com quem também ficou de fora. Dói, mas também cura um pouquinho. Você começa a falar, não com raiva, mas com aquela calma de quem passou pelo choque e sobreviveu. Ele veio de verdade, sem aviso, e fechou a porta. Eu bati, chorei, gritei e não abriu. Mas sabe o que mais doeu? Eu sabia que ele viria. Só não levei isso a sério. O grupo escuta em silêncio. Você continua. Eu tinha tudo, a lâmpada, o convite, o lugar reservado. Mas faltava óleo. E no fim, é só isso que conta. Estar pronto, sempre. Alguém no grupo, um homem com olhar cansado, murmura: eu deixei meu óleo cair num dia de chuva. Pensei que dava para improvisar depois. Mas a noite chegou e ele para. A frase fica no ar como uma lâmpada apagando. Você se aproxima dele e levanta a sua luz. O rosto dele se ilumina de leve. Ele fecha os olhos. Não é redenção ainda, mas é um começo. Você começa a entender há mais virgens tolas espalhadas pelo caminho do que você imaginava. E todas elas precisam de uma luz para não tropeçar enquanto lidam com a realidade do que perderam. Sua missão agora é ser essa luz. Não como recompensa, mas como consequência. Não como quem guia de volta à festa porque essa chance passou, mas como quem evita que os outros caiam no abismo da culpa sem fim. Você se levanta e começa a andar. O grupo hesitante vai atrás. E enquanto caminha, você percebe mesmo do lado de fora, há um chamado. Não é o chamado da festa, mas é um chamado para consolar, alertar, caminhar. E talvez, só talvez, essa missão também seja importante. Você olha para o céu, ainda escuro, mas com traços claros aparecendo. A noite não dura para sempre. O céu finalmente começa a mudar. Um fio dourado corta o horizonte e a escuridão lentamente cede espaço a tons de rosa e laranja. Você continua andando com sua lâmpada ainda acesa, embora agora sua luz seja ofuscada pela própria aurora. É curioso como mesmo assim você não pensa em apagá-la. Ela virou parte de você. O grupo cresceu. Algumas pessoas chegaram em silêncio, outras compartilharam fragmentos de suas histórias todas, com um ponto em comum: a ausência de óleo quando mais precisaram. Algumas se martirizam por isso. Outras ainda vivem em negação, acreditando que a porta vai se reabrir a qualquer momento. Mas você já sabe. Você viu. A porta fecha. E quando fecha, é sério. Agora à luz do dia você enxerga os rostos com mais clareza. Cada olhar carrega uma pergunta não dita. E agora o que a gente faz? Você respira fundo. Não tem todas as respostas, mas tem uma certeza: continuar andando, continuar contando, porque por mais que a história da festa tenha terminado, a história das virgens tolas ainda está sendo escrita, e você não quer que ninguém mais entre nela por engano.
Alguém do grupo se aproxima. Um rapaz jovem bem mais novo que os outros, talvez não mais que 17. Ele carrega uma lâmpada quebrada nas mãos. Os olhos vermelhos entregam que ele chorou talvez a noite inteira. Por que ele não deixou a gente entrar, mesmo sabendo que a gente queria? Você olha para ele com compaixão. Porque querer sem preparo não é amor. É só impulso. Ele te encara confuso. Mas a gente foi. A gente correu atrás do óleo, mesmo que tarde. Você suspira, mas correu depois. Não antes. A festa não era sobre boas intenções. Era sobre vigilância. Ele abaixa a cabeça. Você o entende porque essa dúvida já passou pela sua mente milhares de vezes. Ainda passa em dias mais silenciosos. Mas você aprendeu que Deus não é cruel. Ele é justo. E a justiça dói quando a gente acha que vai receber misericórdia automática só porque chorou. Você continua, sabe? A gente acha que o céu funciona como nossos relacionamentos aqui, que dá para resolver tudo com um pedido de desculpas de última hora. Mas o céu é diferente. Lá, arrependimento sem vigilância vira lamento. E lamento por si só não abre porta. Ele não responde, mas anda ao seu lado. Isso é mais que suficiente. Vocês chegam a um campo alto. Dali dá para ver a cidade ao longe. E com ela a lembrança da festa que agora amanhece com música e vozes abafadas. Ainda ecoa de forma distante. O som da celebração de que você não fez parte. Você sente o peso outra vez, mas não como antes. Agora ele é mais suave como um lembrete, não como um castigo. Uma das mulheres do grupo, uma senhora com roupas simples e olhos muito atentos, olha para a cidade e diz: eu sonhei com essa festa por anos, mas nunca me preparei de verdade, sempre deixava para depois. Ela ri sem alegria. Engraçado, né? O tempo me deu 1000 chances, mas eu só comecei a correr quando o tempo acabou. Você concorda com a cabeça. E é aí que algo muda. Porque ali naquele campo sob o céu, já claro, alguém te chama de volta. Não com palavras, mas com um gesto. Um homem de roupas limpas vindo de uma trilha lateral. Ele carrega uma sacola com pequenos frascos de barro, frascos de óleo. Estou indo a um vilarejo que fica depois do monte, ele diz. Ouvi dizer que tem gente acordando lá. Gente que ainda não viu o noivo chegar. Você entende? É uma nova chance. Não para voltar à festa, mas para impedir que outros cometam o mesmo erro. Você se vira para o grupo. Vamos com ele. Alguns hesitam. Outros se levantam imediatamente. Uns querem continuar ali próximos da cidade, como se esperassem que a porta se abrisse de novo. Mas você não pode ficar mais. Seu coração não pertence mais à espera inútil. Pertence ao anúncio, mesmo que tardio, mesmo que no deserto. E você vai, subindo a trilha, o sol nas costas, a lâmpada ainda em mãos, o óleo seguro no fundo da alma. Você não vai mais errar nisso. Nunca mais. Você se torna aquilo que não foi vigilante. E se outros te ouvirem mesmo um só, talvez a sua história ainda tenha valor. O caminho agora é outro. Mais alto, mais estreito, mais silencioso. Você sente o vento bater de frente, sacudindo seus cabelos enquanto o sol cresce pelas suas costas. A cidade vai ficando para trás, e com ela, o som distante da festa. Ele ainda ecoa de vez em quando como uma lembrança incômoda, mas você já não olha mais para trás. Porque no fundo, você sabe que não há mais nada lá para você. O grupo ao seu redor diminuiu. Alguns ficaram parados no campo, olhando para a cidade, como quem espera que um milagre mude a lógica da porta fechada. Outros simplesmente tomaram rumos diferentes, carregando suas próprias dores, como quem carrega bagagem velha demais para dividir. Mas os que continuam com você parecem mais firmes agora. Os rostos ainda carregam sinais de cansaço e frustração mais vídeos. Os olhos mostram alguma coisa nova, um tipo de brilho que só aparece quando se entende de verdade o valor do tempo perdido. O homem que carrega os frascos de óleo caminha à frente em silêncio. Ele não prega, não ensina, não exige. Ele só segue passo após passo,
como quem já conhece bem demais o caminho e respeita cada curva dele. Você começa a observar cada movimento dele e, sem perceber, vai imitando seus passos, o ritmo, a postura, até a respiração. A trilha se estreita e o mato alto arranha seus tornozelos. Uma borboleta azul pousa brevemente na sua lâmpada e você sorri com um misto de surpresa e delicadeza. Pequenos detalhes assim antes passavam despercebidos. Agora eles te lembram que mesmo fora da festa, Deus ainda colore o caminho. Você se pega pensando, será que esse homem também ficou de fora algum dia? Porque ele caminha com uma paz que você inveja, uma serenidade que parece não ser afetada por passado, presente ou futuro. Posso te perguntar uma coisa? Você finalmente solta, quebrando o silêncio. Ele vira levemente o rosto sem parar de andar. Claro, você já esteve naquela festa. Ou já ficou de fora como a gente. Ele sorri com um canto dos lábios. Eu já fui tolo, mas também já fui avisado. A diferença é que um dia eu comecei a escutar. Você pensa nisso por um tempo. Escutar. Não só ouvir sons, mas realmente escutar, entender, absorver, obedecer. Você ouvia a palavra há anos, mas era como ouvir música de fundo, enquanto fazia outras coisas. Nada entrava de verdade. Agora tudo entra. Você sente que cada ensinamento, cada verso da escritura que antes parecia distante, está sendo esculpido dentro de você, um por um. Devagar, profundo, eterno. O grupo chega a uma clareira onde há uma fogueira apagada, marcas de outros que já passaram por ali. Há bancos improvisados de pedra, e vocês param para descansar. O homem dos frascos senta no chão e começa a distribuir os pequenos recipientes um por um, com cuidado. Não há discurso, só ação. Você recebe o seu frasco. Ele é simples, mas bonito. Barro queimado, cheiro de terra molhada. Quando abre, o cheiro do óleo é inconfundível, forte, puro, denso. Você sente o peso simbólico daquele momento. Pela primeira vez, você tem óleo nas mãos antes da necessidade. Isso é para quando a próxima noite chegar, ele diz. Porque sempre chega. Essa frase ecoa dentro de você. Porque sempre chega. E então você entende, essa história não é sobre uma única porta. É sobre o ciclo eterno de espera e chegada, vigilância e resposta. Toda a vida é feita de noites em que o noivo pode aparecer. Toda estação é um convite. Você olha para os outros. Eles também seguram seus frascos como quem segura o próprio coração. E você vê neles o mesmo que sente, uma mistura de gratidão e medo. Gratidão por ter aprendido. Medo de esquecer. O homem continua. O erro de vocês não foi esquecer o óleo. Foi achar que podiam viver sem ele. E muitos ainda vivem assim. Não zombem deles. Lembrem, vocês eram assim também. Usem sua história para avisar, para ajudar, para amar. Você sente um nó na garganta. Porque essa é a missão agora. Não é sobre reconquistar o que perdeu. É sobre transformar sua falha em farol para os outros. Você fecha o frasco e o guarda com cuidado. A lâmpada, embora ofuscada pela luz do dia, continua em sua mão. Ela é parte da sua identidade agora. Ela te lembra do que aconteceu, mas também do que você se tornou. A tarde avança e o grupo volta a caminhar. Você já não conta mais o tempo. Não precisa saber que horas são, nem quantos passos faltam. O importante é estar atenta e firme. O caminho se bifurca. O homem olha para você e diz: aqui nos separamos. Eu sigo para o norte. Vocês devem seguir para o leste. Há uma vila adormecida lá e um novo convite sendo feito. Seu coração dispara. Um novo convite. Ele sorri com ternura. Não é a mesma festa, mas é o mesmo noivo. Ele ainda chama. Só que agora você vai preparada. E com isso, ele se despede. Não com palavras, mas com um olhar cheio de confiança. Ele desaparece entre as árvores enquanto vocês tomam a trilha para o leste. Você não sabe o que vai encontrar, mas está pronta. Porque agora, você carrega óleo,
O caminho para o leste começa estreito, envolto por uma vegetação baixa, e aos poucos se abre, como se a própria terra quisesse dar passagem. O grupo está mais calado agora, mas é um silêncio diferente do das horas anteriores. Não é mais o silêncio de quem não sabe o que dizer, mas o de quem aprendeu que escutar é melhor do que preencher o espaço com palavras vazias. Você sente o frasco de óleo preso com cuidado na bolsa de tecido que improvisou bem junto ao corpo, como se estivesse carregando algo mais precioso do que ouro. E talvez esteja mesmo. Porque agora você entende a presença de Deus. Esse símbolo sutil do óleo não é um algo a mais, é tudo. Sem isso tudo o resto desmorona. Enquanto caminha, o sol começa a cair devagar, tingindo o céu de tons dourados e lilás. Um vento leve sopra por entre as árvores. Você fecha os olhos por um instante e respira fundo. O cheiro de folhas secas de madeira e de uma nova promessa paira no ar. Mais adiante vocês avistam uma aldeia. Pequena, simples, mas viva. Fumaça saindo de algumas casas, crianças correndo entre as árvores, um burro amarrado a uma estaca de madeira, mastigando com calma. É o tipo de lugar onde a vida corre devagar, talvez, devagar demais. Você e os outros do grupo se entreolham. Não há plano, não há roteiro, só uma direção. Vocês entram. Logo na entrada, uma mulher os observa de longe. Ela está varrendo a varanda com um galho seco, olhos atentos e corpo rígido. Quando vocês se aproximam, ela ergue as sobrancelhas, mas não recua. Você se aproxima devagar com a lâmpada na mão e um tom de voz que aprendeu a usar com o tempo. Boa tarde. A gente está vindo de longe. Posso te fazer uma pergunta? Ela cruza os braços e faz que sim com a cabeça. Você já ouviu falar do noivo? Ela franze a testa desconfiada. O noivo, aquele das histórias, que vai casar com o povo dele. Ela pergunta num tom meio debochado. Você sorri de leve. Esse mesmo. Mas não é só uma história. Ele veio. Já chegou. Ela arregala os olhos por um segundo, mas logo se recompõe. Chegou como assim? Você respira fundo. Aqui vamos nós outra vez. Sim. Ele chegou de madrugada e chamou os que estavam prontos, com lâmpadas e óleo. Ela não responde, só continua te olhando. A maioria dormia, você continua, e quem não tinha óleo ficou de fora. Ela engole seco. A vassoura cai da mão sem que ela perceba. Você sente o peso dessa notícia cair sobre ela como caiu sobre você naquela noite. Você balança a cabeça lentamente. Eu fiquei de fora também. Mas agora eu carrego óleo e vim avisar, porque ele pode voltar. Talvez hoje, talvez só daqui a muito tempo, mas vai voltar. Outros moradores da vila começam a se aproximar atraídos pela conversa. Homens, mulheres, jovens, todos com o mesmo olhar confuso, cético, mas tocado. Você vê nas expressões deles o mesmo que viu em você mesma, a dúvida que luta contra a esperança. A vontade de acreditar em algo maior, misturada com o medo de que já seja tarde demais. Você mostra sua lâmpada. Acende. A chama brilha suave como uma estrela solitária ao cair da tarde. Eu aprendi da pior forma que carregar uma lâmpada sem óleo é só teatro. A luz é o que prova a vigilância. É o que separa quem espera de quem só diz que espera. Um senhor idoso com barba grisalha e olhar cansado pergunta: e como a gente faz para ter esse óleo? Você olha para ele com ternura. Essa é a pergunta certa. O óleo não se compra de última hora. Ele é cultivado na alma. É feito de oração, obediência, intimidade com Deus. Ele não vem da emoção do momento, mas do hábito de honrá-lo, até nos dias em que ele parece distante. A mulher que varria a varanda agora está sentada no chão com as mãos no rosto, chorando. Eu ouvia essas histórias quando era menina, ela murmura. Mas parei de acreditar. Achei que era só para amedrontar criança. Você se ajoelha ao lado dela. Ele nunca quis te assustar, só te preparar. Silêncio. Um silêncio denso, cheio de pensamentos, memórias e arrependimentos. Você olha ao redor
e sente esta vila está prestes a mudar, porque agora a luz, ainda pequena, mas viva. Você se levanta, nós vamos ficar por um tempo, contar tudo o que vimos, o que aprendemos e o que ainda está por vir. O povo da vila começa a se reunir em torno de vocês. Alguns trazem lamparinas antigas quase esquecidas, outros frascos vazios esperando aprender como enchê-los. Não é uma festa, mas é uma preparação, é uma chance. E pela primeira vez, você sente que está exatamente onde deveria estar. Não dentro da festa, mas dentro da missão. Você caminha até o centro da vila, ergue a lâmpada acesa e diz: o noivo veio, mas ele também voltará. Quem estiver pronto vai com ele, quem não estiver, bom, eu já vivi isso, e não desejo para ninguém. E então você sorri, porque há luz nos olhos de alguns. E isso basta por hoje. A noite cai lentamente sobre a vila, pintando o céu com tons de vinho profundo. As estrelas começam a piscar no alto, e as primeiras lamparinas se acendem aqui e ali como ecos discretos da sua própria chama. Você está sentada perto de uma fogueira improvisada com os outros do grupo, e ao redor de vocês, os moradores da vila. Alguns trazem lenha, outros apenas ouvidos atentos. Um homem calado observa sua lâmpada há longos minutos, fascinado como se estivesse vendo uma joia rara pela primeira vez. E de certo modo está, porque ali diante de todos brilha algo que não se vende, nem se pega emprestado. Algo que vem de dentro. Você segura sua lâmpada com mais firmeza. Não é orgulho, é responsabilidade. Ele realmente vai voltar? Pergunta uma menina de olhos enormes enrolada em um cobertor velho. Mesmo depois de já ter vindo uma vez, você sorri. Vai. E é isso que torna tudo mais bonito. Ele não volta por obrigação. Ele volta por amor. Mas e quem ficou de fora da primeira vez? Ela continua franzindo a testa. Eles têm uma nova chance. A pergunta cai como pedra em um lago. As conversas ao redor se calam. Você respira fundo. Nem toda porta se reabre. A chance não é da festa passada. A chance é agora. O noivo é justo, mas também é misericordioso. Ele oferece um novo chamado, mas com um novo tempo. Um homem do grupo, o mais velho entre vocês, completa. A história não é sobre castigo, é sobre preparo. A porta se fecha para mostrar que há limites. Não dá para viver como se sempre houvesse tempo. Você observa os rostos ao redor, alguns mergulhados em lembranças, outros tocados por um temor novo. E é nesse clima que começa a transformação. Vocês decidem dividir os dias entre ensinar e trabalhar. Alguns consertam casas, outros cozinham. Você passa as tardes com os mais jovens, ensinando como acender uma lâmpada, como reconhecer o som do chamado, como perceber os sinais do tempo. E à noite vocês contam histórias, histórias do noivo, das virgens da porta e da graça. Aos poucos, o povo da vila começa a mudar. Você vê isso em coisas pequenas, um menino que apaga a fogueira com cuidado para economizar lenha. Uma senhora que antes murmurava, agora canta hinos. Um jovem que sempre saía ao entardecer para vagar sem rumo, agora senta ao seu lado para perguntar-lhe: como eu sei se tenho óleo suficiente? Você sempre responde com calma: o óleo suficiente é aquele que você cultiva com constância. Não é a quantidade, é a fonte. Um dia, enquanto caminhava entre as casas, você encontra uma pequena lamparina encostada num canto, coberta de poeira e teias de aranha. Você a pega limpa devagar e mostra para uma senhora que vinha atrás. Isso é seu. Ela se assusta, depois cora. Era. Achei que já não servia para nada. Você coloca um pouco do seu óleo, acende e o fogo dança como se nunca tivesse apagado. Ainda serve. A senhora começa a chorar. É assim, por um, passo por passo, que a vila desperta. Ninguém anuncia o dia certo. Não há contagem regressiva, mas a sensação é clara: o noivo pode voltar a qualquer momento. E desta vez, eles estarão prontos. Na terceira semana, vocês organizam uma vigília.
Não é uma festa. Não tem ouro, nem harpas, nem doces. Mas há cantos suaves, pão simples, luz por toda parte. E, acima de tudo, há esperança. Você olha ao redor e quase não reconhece mais a vila. É como se uma nova terra tivesse nascido, onde antes havia apenas rotina. E o mais incrível é que você sente que foi parte disso. Você que antes estava do lado de fora. Durante a vigília, uma jovem se aproxima com um pequeno frasco nas mãos. Ela o estende para você com um olhar cheio de expectativa. Eu acho que consegui fazer meu próprio óleo. Será que está bom? Você abre o frasco. O cheiro é suave, mas puro. Você sorri. Está maravilhoso. E é só o começo. Ela abraça o frasco com carinho, como quem segura a alma. E naquele gesto você vê o que nunca imaginou ver: uma nova geração se levantando. Pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar do noivo antes, mas que agora esperam por ele com lâmpadas acesas. E você se pergunta: será que é isso que ele queria o tempo todo? Não apenas que estivéssemos dentro da festa, mas que fôssemos luz fora dela, que espalhássemos a chama, que tornássemos possível a vigília de outros. Porque nem todo mundo está preparado. Nem todo mundo tem o frasco pronto. Mas todo mundo merece ser avisado. O velho que viajou com você se aproxima e se senta ao seu lado. Sabe, talvez o verdadeiro chamado não era só para estar na festa. Era para estar aqui, para ser parte do preparo de outros. Você olha o fogo da fogueira, ouve os cânticos ao fundo e sente um nó na garganta. Eu também acho. E talvez essa seja a festa de verdade. Os dias seguintes parecem flutuar como nuvens no céu, lentos, leves e silenciosos. O ritmo da vila agora pulsa em outra frequência, menos barulho, mais escuta, menos correria, mais propósito. E você caminha por entre as casas com a lâmpada sempre acesa, não mais como um lembrete do que perdeu, mas como um sinal do que agora entende. Em uma manhã dourada, quando a neblina ainda dança entre as árvores e o chão está frio sob seus pés, uma senhora te chama ao portão de sua casa. O rosto dela, antes seco e amargo, agora é sereno. Sabe aquela história do noivo? Ela pergunta enquanto ajeita uma cadeira de palha para você sentar. Eu sonhei com ela essa noite. No sonho eu estava do lado de fora, mas não era noite ainda. Estava escuro, mas eu via a luz da casa, e alguém abriu a porta, me olhou nos olhos e esperou. Só esperou. Você segura sua lâmpada no colo e olha para ela com cuidado. Talvez ele esteja esperando mesmo. Ainda tem gente acordando. Ela sorri e te oferece um pedaço de pão quente. Obrigada por me avisar. É isso que tem acontecido, as pessoas estão despertando. Não num grito, mas num sussurro. Não com correria, mas com constância. Começam a entender que fé não se improvisa e que vigilância não é paranoia, é amor paciente e persistente. É como cuidar de uma planta que ainda não deu flor, mas você rega mesmo assim. Uma noite, enquanto o grupo se reúne ao redor do fogo, alguém propõe um desafio. E se a gente for até outras vilas? Todo mundo se cala. É uma ideia perigosa, mas inevitável. Tem mais gente dormindo, diz alguém. Gente que nem ouviu falar do noivo, que nunca viu uma lâmpada acesa. Você olha para sua chama. Ela está firme, dançando devagar como um coração em paz. Então vamos. Não há mapa, só direção e vontade. A jornada recomeça, agora com mais pessoas. Alguns moradores da vila decidem ir junto. Levam suas lâmpadas, seus frascos pequenos, seus aprendizados novos. A caminhada é longa e o terreno mais difícil do que antes. Mas você não sente mais o peso da incerteza. Agora, há missão. Pelo caminho vocês encontram de tudo: casas abandonadas, estradas que se bifurcam, noites frias demais e dias sem água. Mas o que mais aparece são pessoas com olhos cansados e corações apagados. Numa dessas vilas vocês são recebidos com ceticismo. Um homem alto com cicatrizes no rosto os intercepta na entrada,
mais pregadores. Já ouvi todos os discursos, porta-noivo virgens, tudo história para controlar gente simples. Você poderia rebater, mas não. Você apenas ergue a lâmpada. Então olha, ele encara a chama. Por um segundo parece que vai rir, mas não ri. Suspira e abaixa os ombros. Nunca vi uma dessas de perto. Agora viu. Vocês não discutem, só vivem. E isso incomoda mais do que qualquer sermão, porque a luz fala mais do que palavras. Ficam ali por alguns dias, ensinaram pouco, testemunharam muito. Alguém pergunta se vocês são parte de alguma seita. Você dá de ombros e diz: somos os que ficaram de fora e aprenderam a lição. A frase se espalha, como faísca em palha seca. Você percebe que a ideia de avisar os outros não é mais um plano, é um chamado. Um queima dentro de você como a própria lâmpada que carrega, e a chama não está mais sozinha. Agora há outras luzes caminhando ao seu lado. Em uma parada sob as estrelas, um jovem do grupo que mal falava antes compartilha sua história. Eu era um dos 5 que dormiram. Achei que daria tempo. Sempre achei que daria tempo. E quando ouvi o grito, só tinha a lâmpada. Vazia. Ele olha para o fogo. Eu bati na porta. Gritei. Chorei. Mas ela estava fechada. Silêncio. Mas hoje, cada vez que conto isso, cada vez que ensino alguém a buscar o óleo, sinto como se estivesse virando a maçaneta daquela porta de novo. Devagar. Você entende. A porta se fechou sim. Mas o coração não precisa. Há uma diferença. À medida que seguem, vocês encontram lugares onde ninguém sabe nada da história. E outros onde todos conhecem, mas ninguém acredita mais. Em ambos, a luz tem efeito. A presença de vocês, a quietude das palavras, a constância da chama, tudo isso se torna um lembrete sutil de que Deus não esqueceu. Ele observa e espera. Ao chegar à 10ª vila, você percebe que algo mudou em você. Antes queria compensar a dor de ter ficado de fora. Agora você quer garantir que ninguém mais fique. E essa virada é um tipo de redenção que não se explica com teologia, mas se sente na alma. Na última noite dessa parte da jornada, vocês acampam à beira de um campo aberto. O céu está limpo, as estrelas parecem costuradas à noite com fios de prata. Todos dormem, mas você fica acordada olhando para a chama da sua lâmpada, ouvindo o sussurro suave do vento entre as folhas. E você ora: Senhor, se eu estiver sempre do lado de fora da festa, mas puder preparar outros para entrarem, então que assim seja. O vento sopra um pouco mais forte. A chama dança, mas não se apaga. Você está andando em silêncio por uma estrada estreita de terra batida e pedras soltas. Seus pés doem, sim, mas o corpo parece ter encontrado uma nova lógica, um modo de avançar, mesmo cansado, mesmo sem saber exatamente onde tudo isso vai dar. A sua lâmpada, agora presa ao cinto, balança levemente a cada passo. A chama permanece firme. E você aprendeu a ouvir os sons do silêncio. Lá na frente, uma jovem caminha um pouco mais apressada. É uma das primeiras que você ensinou a fazer óleo, lembra? Agora ela carrega a própria lamparina com tanto zelo que parece proteger um bebê. Você sorri. É bonito ver. Mas sabe o que é mais estranho? É que mesmo depois de tantas vilas, tantos olhares despertos, tantos corações reacendidos, você sente que algo ainda está por vir. Algo grande. Um sussurro no ar te diz: continue, ainda não acabou. E então vocês chegam. Uma vila diferente. Não há muros, não há portão, mas há olhos. Muitos. De janelas, de becos, de sombras. Vocês param um pouco na entrada como se o próprio chão tivesse uma energia pesada. As casas são feitas de pedra escura, e o céu parece mais cinza aqui mesmo sendo a mesma hora do dia. Eles não vão nos ouvir, murmura alguém atrás de você. Então não falamos ainda. Só acendemos. E é isso que fazem. Vocês se espalham em silêncio. Sentam nos cantos perto das praças, na frente das portas, e acendem as lâmpadas. Nenhuma palavra,
Só a luz. No começo nada, mas depois algo muda. Uma criança se aproxima de você, cabelos desgrenhados, os olhos assustados. Você... É de onde? De onde a porta se fechou. Ela franze a testa. Que porta? Você inspira fundo. A que se fecha quando não estamos preparados. Mas ainda dá tempo. Tempo para quê? Você acende sua chama um pouco mais forte e oferece um pão da sua bolsa, para ouvir o chamado antes que ele aconteça. Aos poucos, mais crianças chegam. Depois, alguns adultos. Eles não falam, apenas observam. As lamparinas atraem olhares como se fossem feitiço. E talvez sejam mesmo não de mágica, mas de memória. Algo dentro dessas pessoas parece saber. Algo que ninguém ensinou, mas que todo ser humano carrega por dentro, a intuição de que existe uma hora certa e que essa hora passa. Na segunda noite, uma mulher idosa se aproxima. Ela se senta ao seu lado com dificuldade. As mãos tremem, os olhos fundos. Eu esperei tanto tempo que aprendi a não esperar mais. Você não responde com pressa. Só olha para ela e pergunta: quer tentar de novo? Ela solta um suspiro tão longo que parece sair de décadas inteiras. Não sei nem por onde começar. Começa segurando uma lâmpada. Depois a gente cuida do óleo. Você entrega a dela. Pela primeira vez, os dedos dela seguram algo com delicadeza. Ela fecha os olhos e chora. Na manhã seguinte, você encontra desenhos feitos no chão com carvão. São de lamparinas, portas, estrelas. Alguém está registrando a história, e isso te emociona mais do que qualquer multidão, porque não se trata de muitos. Se trata de profundidade. Na terceira noite, a vila toda se reúne numa clareira atrás das casas. A fogueira central é alta, mas não rouba a cena das dezenas de lamparinas acesas ao redor. Você anda entre elas, vendo olhos que antes eram pedra agora virarem poço. Poço de arrependimento, poço de desejo, poço de fé. Você se lembra do começo de tudo, de estar na escuridão, de ouvir o grito "aí vem o noivo" e perceber que não tinha óleo. Agora você ouve um outro som. Não é o grito da festa, é o sussurro da preparação. Mais bonito ainda, porque não é euforia, é constância, é escolha. Uma moça se aproxima. Ela segura um caderno de anotações e uma pena. Você acha que ele vem logo. Você sorri. Eu acho que ele já está vindo. A pergunta é: vamos estar com as lamparinas acesas quando ele chegar? Ela anota devagar. E se a gente cochilar de novo? Você olha para o céu estrelado. A diferença é que agora temos óleo e amigos para nos acordar. Ela sorri. E é ali naquela clareira cheia de fogo e olhos novos que você sente que está chegando o momento. O clima muda. O ar vibra diferente. E não é só você que percebe. Um a um, os outros do grupo começam a ficar mais silenciosos, atentos. Não como quem teme, mas como quem espera, como quem se lembra. No fim da noite, você se afasta um pouco. Sobe numa pequena colina e olha para trás, para as pessoas, as lamparinas, as histórias vividas, e algo dentro de você se enche, como se a chama da sua lâmpada tivesse se multiplicado para dentro do seu próprio peito. Você respira fundo. Talvez a festa não seja um lugar. Talvez a festa seja um tempo em que todos estejam prontos. Um tempo em que o amor brilhe mais do que a pressa. Um tempo em que a luz não seja um acessório, mas uma identidade. E talvez esteja muito mais perto do que vocês pensam. Você desce a colina devagar e se prepara. O dia seguinte amanhece estranho. Você acorda antes do sol. O céu ainda cinzento e o ar tem um peso diferente. As aves não cantam como antes. E sua lâmpada, ela ainda está acesa, mas com uma vibração mais intensa, como se algo a chamasse. Você sai da tenda. Outros do grupo já estão de pé. Ninguém diz nada. Só olhares trocados, todos carregando a mesma sensação: hoje é o dia. Não porque alguém marcou no calendário, mas porque a alma sabe. A vila também percebe. As pessoas estão inquietas. Arrumam coisas que não precisam ser arrumadas.
Caminham de um lado para o outro sem rumo. O ar está mais denso. E você sente o coração bater no mesmo ritmo da chama, lento, firme, quente. Lá pela metade da manhã, a mulher idosa que segurava a lâmpada com mãos trêmulas na parte anterior vem até você. Senti algo estranho essa noite, como se alguém estivesse me chamando. Você a sente. Todos nós sentimos. Ela respira fundo. Eu não quero ficar do lado de fora de novo. Você segura a mão dela. Ninguém precisa mais ficar. É só manter a luz acesa. O grupo se reúne na praça central e pela primeira vez vocês falam. Não gritam, não pregam, só contam. Contam da porta, da noite escura, da demora do noivo, do grito repentino e do desespero de não estar preparado. Contam da vergonha, da exclusão, da lição e da misericórdia que veio depois em forma de missão. A multidão escuta em silêncio, crianças sentadas no chão, idosos com olhos marejados, adultos com a expressão de quem está entre o medo e o desejo. E então uma criança, aquela mesma que te perguntou: tempo para quê? Levanta a mão, ele vai vir hoje. Você pensa mesmo, mas responde devagar: eu não sei, talvez. Mas a pergunta mais importante não é quando ele vem. É se você estará com a lâmpada acesa quando ele vier. Ela abaixa a mão. A minha tá acesa. Sorriso. E é nesse clima de espera solene que a tarde cai. O céu se cobre de um laranja quase violento, como se queimasse antes da noite chegar. Um vento começa a soprar, e com ele um som distante, grave, constante, como uma batida, como passos, como um tambor muito longe. Você ergue aqui a cabeça. Alguém do grupo sussurra: é ele. E então, o som se intensifica. As lamparinas tremem, mas não se apagam. A vila inteira paralisa. Os olhos todos voltados para o mesmo ponto, a estrada de entrada. Lá longe algo brilha. Uma luz tão forte que não parece do mundo, nem do sol. É uma luz que parece cantar, que parece dizer: agora. O coração bate mais forte. Seus dedos apertam a alça da lâmpada. Mas você não está com medo. Não agora. Está pronto. Você olha ao redor, todas as lamparinas acesas, todos de pé. Ninguém corre, ninguém se esconde. E então o som que ecoa não é de pânico. É o som de uma voz, clara, forte, impossível de confundir. Aí vem o noivo sair ao seu encontro. Você fecha os olhos. É a mesma frase, a mesma que ouviu naquela noite distante quando dormia. Mas agora tudo é diferente. Você não precisa correr, você já está desperto. As pessoas começam a caminhar em direção à entrada da vila. Ninguém empurra, ninguém grita, só caminham, juntos, com as lamparinas firmes. As chamas formam um rio de luz na estrada de terra. Você sente lágrimas nos olhos, mas não sabe se é emoção, alívio ou algo além do que palavras alcançam. Quando vocês alcançam o portão da vila, ali está ele, não como um homem comum, mas como a própria promessa cumprida. Rosto que brilha como fogo e brisa ao mesmo tempo. Olhar que penetra sem acusar. Sorriso de quem esperou com paciência demais para ainda estar bravo. Você para. Seu coração quer correr até ele, mas você não precisa, porque ele já veio até você. Ao seu lado, a mulher idosa segura sua lamparina com firmeza. Obrigada, ela diz com um fio de voz, por ter me ensinado a esperar. Você sorri. Foi ele que me ensinou. Eu só passei adiante. O noivo ergue os braços e as portas se abrem. Sim, aquelas portas. Você nunca achou que as veria novamente, mas ali estão. Brancas, altas, brilhando como se feitas de luar líquido, e desta vez, abertas. E ele diz: venham, está tudo pronto. Você olha para trás uma última vez. A vila, a estrada, o tempo. Depois olha para frente e entra, não como um estranho, não como um mendigo, não como alguém tentando provar algo, mas como um convidado.
como parte da festa, como luz. Você atravessa os portões. E não é como atravessar uma porta comum. Há algo ali que mexe com tudo em você, os ossos, os pensamentos, até as lembranças. Como se o próprio tempo precisasse parar e reverenciar aquele momento. Do outro lado, não é um salão dourado, nem nuvens, nem anjos com harpas, graças a Deus, né? É uma campina larga, viva, pulsante de cor com céu aberto, que parece mais próximo da terra do que nunca. Tudo parece fresco, recém-criado. O chão brilha com orvalho que dança sob os pés. E no centro uma longa mesa. Sim, uma mesa. Mas não qualquer mesa. Essa foi posta com carinho. Pratos de barro polido, copos transbordando de vinho escuro e grosso, pães fumegantes, azeite puro, frutas impossíveis de identificar, mas cujo cheiro faz sua boca salivar, e mais nomes, pequenos nomes entalhados em madeira diante de cada lugar. O seu está lá, seu nome completo do jeitinho que só sua mãe chamava quando queria te acalmar. Você toca o nome e sente o calor da madeira viva. Ao seu lado outros estão chegando, rindo, chorando, silêncio emocionado, como se todo mundo soubesse que não há palavras certas para esse tipo de alegria. E aí ele aparece, não com trombetas, não com espetáculo, só com presença. O noivo, ele anda entre vocês como se já conhecesse cada passo de cada um. E claro que conhece. Ele mesmo sussurrou aqueles passos quando vocês pensavam estar andando sozinhos. Ele para diante de você. Sorri. Eu sabia que você viria. Você tenta responder, mas as palavras se recusam a sair. Só acena com a cabeça, engolindo o choro. Sua luz ficou acesa, ele continua. Mesmo quando tudo dizia para apagar. Você quer dizer que quase desistiu, que teve medo, que cochilou demais, que caiu, que se perdeu, mas ele já sabe. E ainda assim, o sorriso dele não muda. Está tudo certo agora. Você chegou. E então ele te abraça. Não aquele abraço breve e protocolar, tipo abraço de igreja. Não. Um abraço total daqueles que fazem o corpo lembrar de todas as dores, só para saber que agora está curado. Quando ele se afasta, você vê a mesa inteira tomada. Todos os que chegaram antes, os que vieram contigo, até rostos que você não esperava ver. Todos com lamparinas sobre a mesa ainda acesas. A festa começa sem alarde, sem pressa. Um riso aqui, um brinde ali. Mas o que se sente é paz. Uma paz tão absurda que parece que o universo inteiro fez silêncio para ouvir o som dela. E então do outro lado da campina você vê a porta. Ela se fecha, sem som. Sem brutalidade. Só se fecha, como um livro que termina seu último capítulo. Você sente um aperto breve no peito, lembrando de quem ainda está lá fora. Mas então você lembra agora, você é luz. E a luz nunca morre. Ela volta, ela continua, ela invade rachaduras, ela se espalha. Você respira fundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, você realmente descansa. Não porque tudo acabou, mas porque tudo finalmente começou. E agora, tudo está quieto. O som da festa ecoa ao longe como uma lembrança boa dessas que você guarda no peito para sempre. As lamparinas ainda brilham dentro de cada um. E você que caminhou por vales escuros, desertos duros, portas fechadas e caminhos incertos, chegou até aqui. É hora de dormir. Mas não com aquela ansiedade de antes, nem com o medo de ficar de fora. Agora você dorme com a certeza de que a luz dentro de você continua acesa, suave, constante e fiel. Mesmo que o mundo pareça apagado lá fora, mesmo que a espera seja longa, a chama ainda está aí, e isso já muda tudo. Fecha os olhos, deixa o corpo afrouxar, respira bem fundo. Talvez você ainda se pergunte: será que estou pronto? A resposta é simples e você já a conhece. Se a sua chama estiver viva, mesmo que pequena, mesmo que tremendo, sim, você está pronto. Porque ele nunca exigiu perfeição, só luz. Então, meu amigo, minha amiga, deixa o coração descansar.
Você ouviu o chamado. Você manteve a chama. Você esperou. Agora pode sonhar. E amanhã? Amanhã você acorda, reacende a lâmpada e continua. Porque sempre vai ter alguém que precisa da sua luz no caminho. Boa noite.